Olá, família! Hoje eu tenho uma indicação de um canal para vocês, o canal Porta-Voz do meu amigo Isaías Freitas. Ele fez uma mensagem falando sobre que Deus ele é o nosso primeiro amor. Deus tem que ser a nossa prioridade. Eu não vou falar muito da mensagem, que a mensagem dele é bem sucinta mesmo, explica bem e é bem curta, 3, 4 minutos. Então eu tô indicando aí, acompanhe o vídeo lá no canal Porta-Voz. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no topo dos comentários, tá bom? Se você já é inscrito no canal Porta-Voz, indique o canal dele para mais uma pessoa, tá bom? Para que o conhecimento de que Deus tem que ser primeiro na nossa vida possa chegar a mais pessoas para que... Bom, a mensagem é ótima, vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então, façam esse favor aí para mim. Se inscrevam no canal dele e indique o canal dele para mais uma pessoa, tá bom? Hoje a gente vai estudar juntos aqui Filipenses capítulo 1. Filipenses são as pessoas que vivem nessa cidade chamada Filipos, né? E essa cidade Filipo fica na Macedônia. A Macedônia é grande, tem várias cidades e uma das cidades é Filipo. E o apóstolo Paulo fundou o evangelho ali na cidade de Filipos, né? E agora ele está preso em Roma e está escrevendo uma carta aqui aos filipenses, né? Dessa cidade aqui, ajudando eles a se manterem firmes na fé. Pela carta que o apóstolo Paulo envia, mostra que ele tinha ainda a esperança de ir ter com eles lá, né? E fazer uma visita a eles, mas isso não será possível, tá bom? Vamos aqui então começar. Vou começar pelo versículo 12 aqui, por conta do tempo, mas esse capítulo ele é grande, né? São 30 versículos, e eu gosto de falar versículo por versículo. Porém, se eu começar do versículo 1, quando chegar no versículo 20, 25, que é o mais importante, que fala de que Cristo ele é o centro da vida de Paulo, tá bom? Aí eu vou ter que falar muito rápido. Então eu vou começar pelo 3 aqui para ver se lá pro versículo 24, 25 a gente consegue ter uma atenção a mais, tá bom? Mas na descrição do vídeo eu coloco todos os versículos. E também se você se não cabe na descrição do vídeo, manda um WhatsApp para mim, cobrando a descrição do vídeo que eu mando para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui pelo versículo 12, que diz assim: Quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Que coisas o apóstolo Paulo está falando? Das aflições que ele estava passando, que ele estava preso. De que modo Paulo preso ia contribuir para ele pregar o evangelho, né? Bom, uma das coisas era a carta aqui. Ele estava preso, então ele tinha tempo de escrever carta. Então ele está cuidando da igreja de Filipos, da igreja dos Coríntios, ele está cuidando de várias, a igreja em Colossenses, que a gente vai estudar essa semana ainda. Então veja que em qualquer situação que ele está pregando o evangelho. Outra coisa, né? O Senhor ele transforma um ato ruim que aconteceu com o apóstolo Paulo em algo bom. Porque ao ser preso, olha só o que acontece aqui no versículo 13. Tá bom? Versículo 13 diz assim, ó: De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas em toda a guarda pretoriana, em que todos os demais lugares. Ele está falando que a prisão dele fez ele chegar em lugares e conhecer pessoas que ele não teria a oportunidade de conhecer, né? A guarda pretoriana aqui, eu peguei no grego qual seria o significado. Então falar que ele estaria em palácios de imperador para ensinar imperador. Como o apóstolo Paulo foi preso, que ele foi até o rei Agripa, foi perante Festo, figuras importantes no governo, que ele pregou o evangelho justamente porque ele estava preso, né? Essa guarda pretoriana também significa os quartéis generais, né, dos soldados. Então ele ensinou soldados, ele batizou pessoas que eram soldadas, né? A gente tem um relato em Atos. E também aqui significa pessoas judiciais, né, que tinham que ouvir os prisioneiros. Então ele acabava compartilhando o evangelho com eles também. Então veja que a ação que veio sobre Paulo dele estar preso também contribuiu para que o evangelho chegasse a outras pessoas. E nisso eu me lembrei lá do livro de Mórmon, aqui em 2 Nef, capítulo 2, versículo 1, né? Quando Jacó ele fala para... Quando Leí ele fala para o seu filho Jacó que ele tinha nascido na aflição, no deserto, que por causa dos irmãos dele ele tinha sofrido muito, mas que o Senhor consagrou a ação dele para o bem dele.
né? Então, o mal que foi feito ao apóstolo Paulo, o Senhor consagrou para o bem da igreja, né? Muitos ficaram conhecendo o evangelho. E isso também era um exemplo para os membros da igreja lá, os filipenses, tá bom? Porque o apóstolo Paulo não negava a fé, e isso fez com que eles pregassem o evangelho com mais avidez, tá bom? Vamos ver aqui, ó, versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com a minha prisão, ousaram falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Então, por causa que o apóstolo Paulo estava preso, aqui diz que muitos irmãos, né? Tá uma chuvinha gostosa aqui. Diz que muitos irmãos, então não era todos. Alguns podem ter ficado com medo de pregar o evangelho, dizendo, olha lá o que aconteceu com Paulo, vai acontecer comigo também, né? Mas outros não, falaram mais ousadamente, falando, se Paulo está lá preso, né, e continua compartilhando o evangelho, então eu vou compartilhar também, né? E aí isso incentivou, aqui mostra a liderança, né? O exemplo da liderança. Eu gostei dessa parte aqui. O versículo 15 diz assim: é verdade também que alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, e outros também por bom grado. Então ele está falando que existia vários tipos de pessoas que pregavam o evangelho aqui, né? Uns era por inveja, outros por porfia. Essa palavra porfia, ela também significa por ganho, também significando facção, competição, né? Logo os versículos para baixo aqui, o apóstolo Paulo vai falar que não importa como se prega, o importa é pregar, né? Mas aqui ele está falando dessas divisões que haviam aqui, né? Vamos para o versículo seguinte aqui, que aí eu explico melhor. Versículo 16, ó. Alguns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda e não sinceridade, supondo acrescentar aflições a minhas prisões, né? Alguns pensavam assim, não vou pregar, senão vão ficar mais com raiva de Paulo, vão castigar ele mais. Não, mas outros, justamente vendo o exemplo de Paulo, que ele estava lá preso, e por conta do evangelho, eles pregavam com mais avidez ali o evangelho. Versículo 17 diz assim: mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Então, outros pregavam o evangelho por amor, né? E vendo o exemplo de Paulo, que ele estava preso por conta do amor dele ao Salvador, por conta do amor dele ao pregar o evangelho. Deixa eu voltar aqui no versículo 15, que eu acho que eu vou ter que explicar por aqui mesmo, né? Aqui, ó. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, e outros também de bom grado. O que seria pregar o evangelho por porfia, né? Por inveja? Por porfia significa, também no grego, significa ganho. Para os nossos dias fica fácil interpretar, porque tem gente que prega o evangelho por dinheiro, né? Que vai pregar o evangelho não como um modo de vida para sustentar a família, mas realmente com o interesse de enriquecer-se, tá bom? Então, isso é condenável aqui na Bíblia. Então, aqui, quando, na verdade, no contexto histórico, na época do apóstolo Paulo, está falando aqui que alguns começavam a compartilhar o evangelho como se fosse uma competição, né? Eu vou fazer melhor do que ele, né? Vou dar um seguinte exemplo nos nossos dias, tá bom? Não que isso aconteceu e que seja real, mas para que fique melhor entendido para nós aqui, o que Paulo vai censurar aqui? Olha, vamos supor que na sua ala o bispo fala, nós estamos precisando de pessoas para que os missionários ensinem, então a gente tem que dar referência, convidar nossos amigos para ouvir os missionários. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um prêmio aqui, né, uma moto 0 km, só uma hipótese, para quem trouxer mais pessoas para os missionários ensinar, que essas pessoas venham na igreja, né? Então, várias pessoas poderiam compartilhar o evangelho para cumprir essa meta, né? E trazer para pessoas para a igreja 10 pessoas, 15 pessoas, né? Mas o real propósito dessas pessoas seria ganhar o prêmio e não compartilhar o evangelho, tá bom? Então o apóstolo Paulo fala de pessoas que pregou o evangelho tipo por competição, né? Por inveja porque o outro estava compartilhando mais uma coisa assim, mas que nós devemos pregar o evangelho por amor. Então ele censura isso aqui, na verdade. E olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 18. Versículo 18 ele diz assim:
Mas que importa, né? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou com verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Bom, aqui o apóstolo ele não está falando, né, que não importa a maneira que você está pregando. É que mesmo quem prega o evangelho, vamos colocar dessa maneira, por dinheiro, né, que é pelo ganho ali que está ganhando, ainda assim vai vir pessoas sinceras, né, e essas pessoas vão se converter ao Senhor e vai ganhar a sua salvação, tá bom? Então, veja bem, então, até mesmo colocando no exemplo que eu tinha dado, né? Se fosse dar um prêmio aí de uma moto, 0 km, né? Para quem trouxesse mais, o objetivo de pregar o evangelho estava errado por conta de que não devemos pregar o evangelho para ganhar uma moto ou coisa assim. Mas o exemplo que eu quero dar é que entre essas 15 pessoas que veio, se 5 delas se converteram ao evangelho, né? Veja que a mensagem era boa, o propósito não era, né? O propósito foi ganhar amor. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que a pessoa pregue por mentira ou por dinheiro, né? O que importa é que Cristo seja pregado, né? Então, muitas pessoas, né, vão pregar por dinheiro para se enriquecer, mas as pessoas também que vão entrar ali vão receber a palavra de Deus e vai se converter a Deus, vai ter um lugar melhor, uma salvação. Tá bom? É um exemplo aqui que eu quis compartilhar com vocês. Não sei, veio na minha mente, eu compartilhei. Vamos aqui para o versículo 19. Porque sei que disso me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo. Aqui quando ele fala, né, que sei que disso me resultará a salvação, veja que mesmo que a pessoa pregou de uma maneira, você recebeu a palavra de Deus e você vai receber a sua salvação. Aqui parece uma citação de Jó, lá em Jó 13, versículo 16. Parece que o apóstolo Paulo está citando Jó, né? Lá diz assim: também isso será a minha salvação, porque o ímpio não viverá perante ele, ou seja, perante Deus. Então, aquele que prega por dinheiro, esse não vai entrar no céu. Mas aquele que recebeu o evangelho com amor, mesmo que tenha sido pregado por esse que pregou com falsidade, né, que o apóstolo Paulo fala dessa maneira, esse sim vai conquistar a salvação. Quando eu falo conquistar, nós sabemos que somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela expiação de Jesus Cristo. É mérito do Senhor, é dom de Deus, tá bom? Mas tem a nossa parte para fazer também. Vamos lá para o versículo 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada sereis envergonhado, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. O apóstolo Paulo ele coloca aqui, né, que ele não fala que eu vou engrandecer a Cristo, porque Cristo já é grande, tá bom? Então nós não podemos engrandecer a Cristo, mas Cristo ele é engrandecido. Assim como ele falou, eu não serei envergonhado porque os filipenses continuariam firmes na fé. Então ele está falando disso também. E aqui ele coloca dessa maneira, né, que no corpo dele, Cristo ele é engrandecido no sentido que ele não nega a fé dele e ele está fazendo o trabalho missionário. Versículo 21. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Né? A palavra ganho aqui, né, é como se fosse lucro mesmo. Ele está fazendo uma comparação, já que alguns pregam o evangelho por dinheiro ou por inveja, ou coisa assim, ele está usando a palavra viver é Cristo. Né? Ele coloca o tema aqui da morte e a vida. E a gente vai ver aqui, ó. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, a vida de Paulo, viver é Cristo. E é isso que trazia lucro para ele, não no sentido financeiro, mas de felicidade, tá bom? Então, o compromisso que o Paulo tinha era de pregar o evangelho. Vamos lá aqui para o versículo próximo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui também eu acho que ele usa a palavra ganho, porque lá em Filipos, né, na cidade da Macedônia, quando lá está registrado lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo chega,
né, nessa cidade, e ele está pregando o evangelho, e vocês devem se lembrar que vinha uma mulher, né, que tinha um espírito de adivinhação, e vinha gritando ali, falando para os cidadãos, esses homens são homens de Deus, eles trazem a mensagem verdadeira. E aí Paulo, né, depois de uns dias, se incomodou com essa situação dessa profetisa, não era uma profetisa na verdade, era uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E aí ele expulsa o espírito dessa mulher, e aí ela perde, né, o jeito dela de fazer adivinhações ali. E aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com ela, porque ela fazia adivinhações, ficaram com raiva de Paulo e pegam Paulo, arrasta para fora da cidade e dá uma surra em Paulo ali, né? Então eles fazem isso, e entregam ele aos magistrados, né, ali para ser julgado também. Então veja que até na cidade de Filipos tinha essa questão de dinheiro, né? Eles ficaram com raiva porque o apóstolo Paulo tirou o lucro deles ali. Então aqui ele fala que o viver em Cristo que é o lucro, não é os bens dessa terra. Bom, vamos aqui para o versículo 22. Mas se o viver na carne traz frutos para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele acabou de falar sobre o viver, né, em que é Cristo. Agora ele está falando da vida dele na carne. Então falando, ele não sabe o que escolher, se ele deve viver ou morrer. Por que que ele está em dúvida, né, sobre isso aqui, se ele deve viver ou não? Porque estar com Cristo é bom demais, é o que ele vai explicar aqui. Tá bom? Ó, versículo 23. Porque de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Ele tem o desejo, né, de partir dessa vida, ele está um conflito dentro dele ali, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar nessa vida aqui. Ele tem a plena ciência disso. E olha que interessante, né? Aqui também a gente consegue identificar que quando a gente morre, a gente vai estar com Deus, né? É um estado elevado, né? Não é no sentido de que morreu, está dormindo, porque de que maneira Paulo vai estar com Cristo, né? Vai estar dormindo? Se você está inerte, não faz muito sentido. Então ele fala que é muito melhor, porque aqui nessa vida a gente sente também, a gente também está com Deus, a gente sente a presença dele, o Espírito do Senhor, mas quando nós morremos, essa intensidade é ainda maior, quando a gente está no mundo espiritual, tá bom? A intensidade é ainda maior. Então ele fala que se ele partir, ele vai estar um lugar ainda melhor, que é com Cristo, tá bom? E aqui o versículo 24. Mas julgo mais necessário por causa de vós ficar na carne. Ou seja, era melhor, né, estar com Cristo, mas ele amava o povo e queria ajudar eles também, né, os membros da igreja, a se fortalecer no Senhor. Por isso ele julga melhor ficar na carne. Aqui ele diz no 25. Confio nisso, que sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito de vossa alegria e vossa fé, ou seja, para o crescimento espiritual deles, tá bom? Então é essa a questão aqui. Versículo 26 em diante aqui. Para que a vossa glória seja abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Veja que ele pretendia voltar ali em Filipos, né, aos filipenses ali, fazer uma viagem até lá. Somente portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e você, para que quando eu vá, eu seja, que estejais ausente, ou seja, ou também entre vós, que estáis no mesmo espírito. Então ele fala assim, sendo eu estando ausente, ou indo até vocês, presencialmente ou ausente, que nós possamos estar no mesmo espírito do Senhor. Então ele fala aqui, com o ânimo de combatendo juntamente pela fé no Evangelho. 28 diz assim, em nada vos espanteis dos que resistem, e para eles, na verdade, é indício de perdição. Mas para vós, a salvação, isso é de Deus, né? Então ele está falando da pregação do Evangelho. Tem uma parte aqui, que eu pulei essa explicação, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente aqui, que eu estava comparando aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui, né? Morrer é ganho, né? Morrer é ganho porque ele vivia para Cristo, né? Então, na verdade, as duas coisas eram boas para Paulo, né? Ele fala que viver nessa terra era bom,
porque ele produzia frutos para o Senhor, batizando pessoas, fortalecendo as pessoas na igreja, mas também morrer também era um ganho para ele, né? E aí a gente consegue lembrar daquela peça, né, de William Shakespeare, né? Na verdade, a frase não é de William Shakespeare, a peça que é e utiliza a frase, né? É de uma pessoa chamada Helma, alguma coisa assim. Aquela frase que na peça de William Shakespeare diz assim: ser ou não ser, eis a questão, né? Então, nessa peça de William Shakespeare, ele coloca ser ou não ser, né? No sentido de que essa vida é ruim e talvez se morrer seja pior ainda. Então ele fica na dúvida se viver já é ruim e se morrer vai piorar ainda, né? Aqui com o apóstolo Paulo é completamente diferente. Ele diz que viver é bom e que morrer melhor ainda, né? Então veja que o que faz a diferença realmente é nós vivermos em Cristo, guardar os mandamentos, é estar com Cristo. É por isso que eu citei aí para vocês acompanhar o canal do meu amigo Isaías Freitas, Porta-Vaz, porque o canal dele traz essa essência do Evangelho, né? Fala ali sobre Deus ser o nosso primeiro amor, o centro da nossa vida. E se Deus for o centro da nossa vida, o nosso amor verdadeiro, o nosso primeiro amor, o amor maior, nós vamos viver igual Paulo, achar que essa vida aqui é boa de se viver, tá bom? E se morrer também vai achar que é melhor ainda, tá bom? Então, diferente da peça de William Shakespeare, né? Que diz que ser ou não ser, né? Viver ou morrer, né? Para William Shakespeare, morrer, viver é ruim e morrer talvez seja pior ainda, né? Mas a diferença está na nossa vida com Deus. É isso que vai fazer com que nossa vida, após essa morte, seja melhor ainda, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.